Um momento bem marcante na minha vida que aconteceu, que eu jamais vou esquecer, isso aí marcou de uma maneira bem precisa, sabe? Foi quando a gente estava lá no Nordeste lá e devido às situações financeiras do meu pai, que as condições que tinha, era 11 pessoas dentro de casa, 11 filhos para ele dar de comer, e a gente não podia estudar. Aí a gente, às vezes queria ir para a escola, mas ele falava que não podia, ele usava uma frase que sempre frisava assim, ó, quem não trabalhar não come, então tem que trabalhar. Então dependia muito da roça para a gente trabalhar, né? E isso me levou eu e meus irmãos, todos os meus irmãos, nenhum de nós estudaram. Acho que eu fiquei lá 7 anos para a escola, não passei da segunda série. Eu sonhava, cara, sonhava aquele sonho, sabe, de aprender a ler, para mim era um negócio muito, que eu desejava muito, mas assim, a dificuldade que tinha, conseguia aprender as letras, tudo de onde eu conseguia juntar para montar aquela frase, enfim. E eu cheguei meus 14 anos de idade, eu estava na segunda série primária ainda, não conseguia terminar o ano, porque a gente passava um momento no Pernambuco lá, que era o inverno, e trabalhava o inverno lá e o verão em Alagoas. Então a gente nunca conseguia ficar o ano todo no mesmo lugar. E isso impediu muito que a gente estudasse. A outra coisa de ir para a escola era bom por duas coisas, né? Uma era a merenda, que a gente tinha uma comida lá melhor que em casa. E a outra era querer aprender, mas enfim, toda a dificuldade que tinha, a gente não conseguiu estudar. Eu vim para São Paulo com 14 anos, cheguei aqui em São Paulo dia 13 de fevereiro de 1990. Eu vim analfabeto, só fazia só meu nome só. E cheguei aqui, minha mãe ficou lá no Nordeste, veio meu irmão e meu pai deixou aqui com outro meu irmão e voltou pra lá. E eu fiquei aqui morando na casa do meu irmão, com 14 anos de idade. Daí fomos procurar emprego, a gente foi procurar emprego na região próxima, e era eu e meu irmão brigando, nós fizemos uma guerra para tentar descobrir o que estava escrito nas placas das firmas, né? Precisa de... Aí tava lá, de quê? E a gente ficava brigando, eu e ele, para tentar juntar as palavras lá, as letras lá, para adivinhar aquele nome ali. E aquilo ali era muito meio desesperador, né? Até depois... O meu irmão arrumou um emprego pra mim no mercado, eu fui trabalhar e eu tinha uns meninos lá, que todos mundo da mesma idade que eu, na 7ª série, 8ª série. Aí perguntava que série você estava, eu me engolia assim, e não sabia o que responder e falava, eu parei, depois eu começo. Depois descobriram que eu era analfabeto. E tinha um lá que me chamava de analfa, sabe? Me chamava de... cara, aquilo doía demais, sabe? Eu falava, caraca, mano. Aí engolia aquilo ali, se dava risada, o pessoal dando risada. E aquilo ali, na verdade, machucou muito, mas acho que eu peguei aqui um degrau para mim pisar ali e falar, preciso dar mais um passo para frente. Mas assim, o que mais marcou nessa história toda é que minha mãe morava no Nordeste e a gente falava com ela através de cartas. E uma vez no mês a gente marcava com ela para ir para a cidade mais próxima para poder ligar para ela através de um leilão aqui. O normal era comum naquela época, era por carta, né? E eu tentei escrever muita carta para minha mãe, sabe? E não conseguia. Eu escrevia... Ficava perguntando pra minha cunhada como escrevia tchau, como escrevia algumas palavras. E depois, quando eu acabava de escrever a carta ali, que eu tentava escrever, eu ia tentar ler e não conseguia ler o que eu escrevia. Cara, eu escrevi muita carta pra minha mãe, eu nunca mandei, cara. Porque depois eu mesmo conseguia ler. E aquilo doía demais, sabe assim? Aquilo machucava demais, assim. Eu queria falar pra ela, mãe, eu tô com saudade, mãe, eu tô assim... Eu era uma criança com 14 anos de idade, cara. Desculpa, eu vou chorar. E assim, e aquilo ali marcou muito, sabe? Foi aí depois eu pensei bem, eu falei, cara, eu vou mudar isso, eu vou mudar e não importa a idade. Eu já estava com 17 anos de idade já, e aí eu já comecei a me esforçar, já conseguia ler um monte de nome, um monte de palavras simples, de letra de forma. E eu fui para a escola, fui estudar, cara. E eu passei essa barreira aí. Eu queria fazer 8ª série, para falar para todo mundo que eu tinha 8ª série, que para mim já era uma grande coisa. Eu escrevi para minha mãe, mas nem foi preciso escrever para minha mãe, que ela veio antes para cá, eu consegui trazer ela para cá antes. E tudo que eu queria falar para ela em carta, eu falei em palavra, porque já estava aqui já com a gente. E eu vi que aquilo era possível, fiz com 17 anos de idade. Estudei, fiz o primeiro colegial, aí fiz o segundo, gostei, fiz o curso técnico. E depois eu fiz uma faculdade, e 2 anos atrás eu fiz uma pós na FGV, e eu tenho um MBA na FGV. E terminei há uns 3 anos atrás. Aquilo ali foi muito marcante, aí eu vi que é possível, sim. É só a gente acreditar em algo aí e não olhar esses obstáculos que vêm, que te machuca pela sua fragilidade, mas pegar isso como uma força aí que te empurra para frente e fala, cara, você consegue, qualquer pessoa consegue e você não é diferente. E foi isso que eu pensei comigo, que eu era igual, eu tinha uma dificuldade, mas eu só conseguia vencer aquilo ali se eu encarasse aquilo de frente e romper todas as vergonhas, todos os preconceitos ali. E eu fiz isso aí e hoje eu sou um cara realizado por isso.